Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Milagres do Novo Testamento. Não esqueça de dar seu like, de dar seu feedback, seu comentário a respeito da aula anterior. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca seu tempo, inscreva-se logo no canal, tá bom? Vamos de aula. Nesta aula, nós vamos trabalhar aqui, vamos analisar o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Isso mesmo, vamos ter aqui hoje Vamos trabalhar esse texto aqui para você, quero te ajudar na compreensão. Entenda aqui, tem os pregadores que pregam aí que tem pregador que quer ver chifre em cabeça de galinha. Tem pregador que quer saber o nome da filha de Jairo, com quem ela foi casada, quantos filhos, quem foi a madrasta dela e aí por diante. Eu aconselho você não cair nessa. É legal ter esse conhecimento, é legal, mas usar isso vai confundir muito o espectador, o ouvinte, né? Ele vai olhar, mas isso não está na Bíblia. É legal ter essas informações? É legal, eu aconselho você ter, mas confie no que está escrito na palavra de Deus, tá bom? Use aquilo que eu chamo de Bíblia pela Bíblia. Explique a Bíblia pela Bíblia, porque a Bíblia por si só se explica. Esse é um princípio, tá bom? Então, confie no que está escrito da Bíblia. Apesar de você ter noções, né, teológicas de terceiros, né, de livros históricos, tá bom? Da cultura, da época, tudo. Mas procure frisar no que a Bíblia, na lição, nos ensinamentos que a Bíblia quer nos passar, tá bom? Dito isto, vamos de texto. Lucas 7:11, versículo 11, que é conhecido como o filho da viúva de Naim. Vamos ver algumas situações que nos chamam a atenção aqui para a gente analisar, ler, interpretar e aplicar. Tá bom? Vamos lá. Tá aqui. Muito bom. Versículo 11 diz: E aconteceu que no dia seguinte foi a cidade chamada Naim, e seus discípulos o acompanhavam, e uma grande multidão. Jesus, quando ele entrou na cidade, quando ele foi para a cidade de Naim, perceba que foi com ele uma grande multidão. Jesus direcionou-se até a cidade de Naim. De onde Jesus estava? Deixa eu ver se eu lembro aqui onde era que Jesus estava. Não sei se era em Cafarnaum. Não lembro aqui, deixa eu ver. Me ajude aí no comentário. Era em Cafarnaum. No capítulo 7, versículo 1, ele estava em Cafarnaum. Foi de Cafarnaum, foi para... E era muito distante. E Jesus, ele foi para Naim. E chegando em Naim, o texto vai dizer, o autor, Lucas, o Dr. Lucas, vai dizer que ele chegou com os discípulos e uma grande multidão. Acompanhe no versículo 11, que vai dizer: E Jesus chegou com os discípulos que acompanhavam ele e uma grande multidão. Perceba que Lucas vai fazer distinção entre discípulo e multidão. Lucas nos ensina que há dois tipos de pessoas: aqueles que fazem dois grupos distintos, aqueles que fazem parte do grupo dos discípulos e aqueles que fazem parte do grupo da multidão. Aqueles que fazem parte do grupo dos discípulos estão com Jesus por quem Jesus o é. Quem faz parte da multidão está pelo que Jesus pode fazer. A multidão só vai estar com Jesus quando Jesus multiplica o pão e o peixe. Mas os discípulos estão com Jesus apesar da escassez. Os discípulos, a multidão está com Jesus até Jesus pregar uma palavra dura. E aí eles vão embora. Mas os discípulos estão com Jesus apesar da palavra não ser nada agradável. A multidão, ela só quer o oba-oba. O discípulo quer fidelidade. A multidão quer emocionalismo. O discípulo quer espiritualidade. A multidão quer revelagem, quer movimento. O discípulo quer a palavra de Deus. A multidão está pelo que Jesus pode fazer. O discípulo está por quem Jesus é.
A multidão é aquele tipo de pessoa que não vai para o culto se chover. A multidão vai apesar da chuva. Coloca um guarda-chuva, uma proteção e vai para a chuva. A multidão só vai para o culto quando tudo vai bem. O discípulo vai apesar dos dias serem ruins. A multidão é o grupo do oba-oba. É o grupo da procrastinação. É o grupo da desistência. Mas o discípulo é aquele grupo que não vai parar, apesar de todos os vendavais ministeriais cotidianos. Versículo 2. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho de sua mãe. E ela era viúva, e uma grande multidão da cidade vinha com ela. Perceba que aqui foi o encontro de duas multidões. A multidão de Jesus e a multidão da viúva. A multidão de Jesus trazia a vida, a multidão da viúva trazia a morte. A multidão de Jesus vinha com o Filho de Deus e a multidão da morte vinha com o filho da mulher. Aqui foi o encontro de dois filhos únicos, o Filho eterno, o único de Deus, e o Filho único daquela própria mulher, como diz o versículo 12, filho único de sua mãe. E por isso, aqui era o encontro de dois filhos únicos. E quando chegou perto da porta da cidade, e aqui dá uma aplicação muito linda, porque segundo a tradição, se é verdade eu não sei, mas segundo a tradição, aquela mulher ela só ia até a porta da cidade. Chegou na porta da cidade, ela não podia passar daquele limite. A porta da cidade era o limite dela. A porta da cidade era o momento de despedida. A porta da cidade era o momento que ela veria aquele menino, seu filho, pela última vez. E Jesus, ele não deixou para chegar no primeiro dia de velório, nem no segundo ou no terceiro dia de velório. E aqui há uma divisão do tanto de dia de velório. Mas Jesus não chegou quando o menino estava doente. Jesus não chegou quando o menino estava em coma. Jesus não chegou na hora do velório. Jesus não chegou quando a mulher ia saindo de casa. Jesus chegou quando a mulher chegou no limite dela, da porta da cidade. Jesus, ele só sempre chega no nosso limite. Quando a gente pensa que é o fim, quando a gente pensa que acabou, que a gente pensa que tudo terminou, é nesse momento que Jesus chega. É nesse momento que Jesus vem para decidir. Jesus chegou no limite daquela mulher. E é por isso que ele também vai chegar no teu limite. Talvez aqui é uma aula para você e você está no seu limite. Jesus espera você chegar no teu limite para poder chegar na tua vida. E quando Jesus chega, algo acontece. Quando Jesus chega, algo muda. O milagre acontece na nossa vida. Jesus chegou no limite daquela mulher, na porta da cidade, encontro de duas multidões, e ali o milagre aconteceu. Versículo 13. E vendo o Senhor, teve grande compaixão dela e disse-lhe: não chores. Jesus teve íntima compaixão daquela mulher. O Filho de Deus, Filho único de Deus, teve uma íntima compaixão dela. Por quê? Porque somente Jesus sabia e sabe como que é ser filho único. E Jesus olhou para ela e disse: não chores. Quantas pessoas passou por aquela mulher durante o velório, durante o cortejo fúnebre, durante o processo de entubar, de organizar todo o velório. Quantas pessoas disseram para ela não chorar? Quantas pessoas disseram que era assim mesmo? Quantas pessoas tentaram acalentar, dizendo que não era para ela chorar? Só que as pessoas chegam dizendo para não chorar, sem uma solução. Só que este agora, que pede para ela não chorar, quando Jesus pede para ela não chorar, Jesus ele não simplesmente estava dando uma ordem, mas Jesus vinha com uma solução para a vida dela. Quando Jesus
pede para você não chorar, é porque você deve acreditar que o milagre vai acontecer na sua vida. 14. E aproximando-se, tocou o esquife, e o que levavam pararam e disse: Jovem, que quer dizer mancebo, a ti te digo, levanta-te. Jesus, parar um cortejo fúnebre, segundo a tradição também, era algo também incoerente, antiético, antissocial. Ninguém parava um cortejo fúnebre. E Jesus parou aquele cortejo fúnebre. Jesus parou a procissão da morte. Jesus parou o cortejo final para dar uma solução naquela vida. Jesus não poderia tocar no esquife, segundo alguns acreditam ser ele Nazireu. Mas Jesus não simplesmente tocou, mas Jesus deu uma ordem e disse para aquele menino: Jovem, a ti te digo, levanta-te, né? Se senta. Jesus deu uma ordem. E no versículo 15 diz: E o defunto assentou-se e começou a falar. Então o entregou à sua mãe. Talvez a primeira coisa que aquele rapaz fez na sua doença, quando estava doente, enfermo, foi deixar de falar. Já não foi mais balbuciar as palavras. Talvez a primeira coisa foi ele deixar de falar o que ele de fato sentia. E a primeira coisa que ele faz agora, quando Jesus o entrega à mãe dele, foi ele começar a falar como prova do milagre de Jesus. No versículo 17 vai dizer, 16 vai dizer: E o temor apoderou-se de todos, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa palavra visitou também está lá em Ruth, no livro de Ruth, que fala que Deus visitou a Israel dando pão para aquela cidade. Também aqui Deus visitou Naim. Deus visitou Naim. Agora pense comigo, se uma visita de Jesus causou um milagre gigantesco, dando vida a um menino que já estava morto, agora imagine se Jesus morar naquela cidade, morar no nosso coração, morar na nossa casa, morar na nossa vida. Se uma visita de Jesus já foi algo extraordinário, imagine se ele resolver de fato morar naquele lugar ou na nossa vida. E no 17 diz: E a fama a respeito dele correu por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Enfim, a fama de Jesus correu de que esse fato extraordinário tinha acontecido. Uma visita de Jesus, uma visita do Criador, faz toda a diferença na nossa vida. A visita de Jesus faz toda a diferença na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. A visita, que o Senhor visite tua casa, que o Senhor visite tua vida, que o Senhor visite tua empresa, teu negócio, que o Senhor visite teus estudos, que o Senhor visite você, sua família, seus filhos, seus netos, que o Senhor te visite e te guarde. E até a próxima aula.